A dieta cetogênica, a gente ouve falar dela em todo lugar, né? Mas olha, por trás de toda essa conversa sobre emagrecimento, existe uma história científica bem surpreendente. Nesta nossa análise, a gente vai fundo para descobrir a ciência de verdade por trás de uma das dietas mais comentadas e também mais polêmicas do nosso tempo. E a pergunta que não quer calar é: a keto é só mais uma moda passageira daquelas que vêm e vão? Ou ela é, na verdade, uma terapia médica séria, com um propósito clínico bem definido? Como a gente vai ver, a resposta não é tão simples assim e pode até te surpreender. Pouca gente sabe disso, mas a dieta cetogênica não nasceu em uma revista fitness. As origens dela, lá na década de 1920, são puramente médicas. Era um tratamento para crianças com casos bem graves de epilepsia. Aí, com os novos remédios que surgiram, ela meio que foi esquecida, só para ressurgir décadas depois com uma pegada totalmente diferente. Então, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos principais. Vamos entender a origem dela como terapia, como acontece a troca de combustível no nosso corpo, as aplicações práticas, os riscos envolvidos e, no final, o que a ciência diz sobre tudo isso. A ideia original por trás da dieta cetogênica foi, na verdade, uma sacada de gênio. A questão era, como a gente consegue os benefícios do jejum sem precisar de fato jejuar? Os médicos da época sabiam que jejuar controlava as convulsões, mas, claro, ninguém pôs viver em jejum para sempre. A dieta foi a solução para replicar esse estado metabólico de um jeito sustentável. Tá, mas como isso funciona na prática? Como uma dieta consegue imitar o jejum? A resposta está numa mudança bem radical no combustível que o nosso corpo usa. Ele para de usar a glicose e passa a usar as cetonas. O objetivo da dieta é atingir um estado chamado cetose. E aqui é importante entender uma coisa: isso não é nada artificial. A cetose é uma adaptação de sobrevivência do nosso corpo. Quando ele fica sem carboidratos para queimar, ele ativa um plano B. Começa a transformar a gordura numa fonte de energia alternativa, que são as cetonas. E essa transição para a cetose segue um caminho bem previsível. Primeiro, corta-se os carboidratos de forma drástica. Depois, em uns 2 ou 3 dias, o corpo queima todo o estoque de glicose que ele tinha. E aí, finalmente, o fígado entra em cena, começa um processo chamado cetogênese e passa a produzir cetonas a partir da gordura. Agora, atenção aqui, porque essa distinção é vital para a segurança de todo mundo. A cetose nutricional, que é o que a dieta busca, não tem nada a ver com a cetoacidose diabética. A primeira é um estado controlado, seguro. A segunda é uma emergência médica gravíssima, ligada ao diabetes tipo 1, que acontece por falta de insulina. Confundir as duas coisas é um erro crítico. Agora que a gente já sabe como a dieta funciona, vamos ver para que ela tem sido usada. Hoje em dia, as aplicações dela vão muito além do tratamento original lá para a epilepsia. Mesmo com toda a fama atual, a evidência científica mais forte, mais robusta para a dieta cetogênica continua sendo a sua aplicação original: o tratamento de epilepsia resistente a medicamentos, principalmente em crianças. Para esses pacientes, não é uma escolha de estilo de vida, é uma terapia médica essencial. E os resultados nessa área são realmente notáveis. Uma grande revisão de estudos mostrou que 85% das crianças em tratamento tiveram as crises reduzidas em mais da metade. É um número muito expressivo. E para 16% delas, o resultado foi ainda mais transformador. Elas ficaram completamente livres das crises. Uma mudança de vida que, muitas vezes, os medicamentos não conseguiram trazer. Mas claro, a fama que a dieta tem hoje vem de outra área: os distúrbios metabólicos. Ela realmente se mostra eficaz para a perda de peso, principalmente porque diminui o apetite e também ajuda no controle do diabetes tipo 2. Só que aqui tem um detalhe crucial: a ciência ainda debate se esses benefícios vêm da cetose em si ou se vêm simplesmente da perda de peso que a dieta causa. Só que uma ferramenta tão poderosa assim não vem sem seus próprios desafios. Para a gente ter uma visão completa, é fundamental analisar os riscos e os efeitos colaterais, tanto os que aparecem no começo quanto os de longo prazo. O primeiro desafio que muita gente enfrenta é a famosa gripe cetogênica. Calma, não é um vírus. É só uma reação do corpo nessa fase de adaptação que pode dar dor de cabeça, fadiga, sintomas que aparecem enquanto o corpo aprende a usar o novo combustível e se ajusta à perda de líquidos e eletrólitos. A boa notícia é que esses sintomas iniciais podem ser controlados ou até evitados. As estratégias são bem simples: beber bastante água e repor eletrólitos como sódio e potássio.
Fazer uma transição mais gradual para a dieta, em vez de uma mudança radical de um dia para o outro, também ajuda bastante a suavizar o processo. Já as preocupações a longo prazo são um pouco mais complexas. A principal delas é uma espécie de paradoxo que acontece com o colesterol LDL. Em muita gente, enquanto vários marcadores de saúde melhoram, o LDL, o famoso colesterol ruim, sobe bastante. As consequências reais disso para o coração ainda são um campo de muito debate na ciência. E além do colesterol, existe um risco maior de desenvolver pedras nos rins, constipação pela falta de fibras e até algumas deficiências de nutrientes. Tudo isso reforça uma verdade. Essa não é uma dieta para se fazer por conta própria. Ela exige um acompanhamento médico bem rigoroso para ser segura. Então, ok. Com todos esses prós e contras na mesa, qual é o veredito final da ciência? Vamos analisar o que se sabe hoje e colocar a dieta cetogênica no seu devido lugar. É muito comum confundirem a cetogênica com outras dietas, tipo a Atkins ou a Paleo, mas a diferença fundamental está no objetivo. Enquanto a Paleo foca mais na qualidade dos alimentos e a Atkins usa a cetose só numa fase inicial, o único e constante objetivo da dieta cetogênica é induzir e manter o corpo no estado de cetose. Essa distinção é crucial. Na prática, talvez o maior obstáculo não seja nem biológico, mas sim a adesão. Por ser extremamente restritiva, tirando grupos inteiros de alimentos que são a base da nossa cultura, manter essa dieta a longo prazo é um desafio social e psicológico gigante para a maioria das pessoas. Acho que a melhor forma de resumir o que a ciência pensa hoje é com essa frase. A dieta cetogênica é uma ferramenta metabólica poderosa, não uma panaceia. Ou seja, não é uma solução mágica para tudo, mas sim uma intervenção específica para situações bem específicas. Para a gente amarrar tudo, podemos tirar 4 conclusões principais. Primeiro, é sim uma terapia potente para algumas condições. Segundo, a segurança a longo prazo ainda não é totalmente clara e precisa de mais pesquisa. Terceiro, acompanhamento profissional não é opcional, é essencial. E quarto, a qualidade da dieta, como ela é montada, é crucial para diminuir os riscos. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A pergunta mais importante a se fazer não é a dieta cetogênica funciona, e sim, para qual pessoa e para qual condição específica ela é a ferramenta certa.